Boa noite, pessoal. Duas dicas bem importantes. Primeiro, para quem quer estudar um novo idioma, e segundo, para quem quer saber interpretar e escrever bem. Escolha um idioma que realmente tu goste, né? Como eu já falei no outro vídeo. E a partir disso, tenta ver como tu aprende, porque método que funciona é o método certo. Então, não existe um método melhor, né? Existe um método que funciona. Depois tem a personalidade, né, de quem vai aplicar o método. Se é uma personalidade tranquila, se é uma personalidade mais agitada. Então, tudo isso vai fazer diferença, tá? E mais, tem que cuidar muito assim com a pronúncia, né? A entonação. Porque às vezes quem tá aplicando o método passa uma entonação e na verdade é outra, né? Ou não se explica que uma entonação masculina é diferente de uma entonação feminina, né? Porque depende da voz ser grave ou não. Tem tudo isso. Então, assim, para facilitar, né, para não deixar ninguém com medo, a gente sempre diz assim: como nós aprendemos a falar a língua materna, no caso, o português, nós não fomos para a gramática primeiro, nós primeiro ouvimos, né, de todos os lados, de todo mundo, a gente escuta, e depois a gente começa a falar, mesmo que errado. Assim é o mesmo processo no idioma, seja no inglês, seja no francês, enfim, qualquer idioma é assim, né? Primeiro a gente escuta, né, bastante, diversos acentos, né, dos diversos sotaques, que nem se diz accents, né, para depois então a gente conseguir aí ter um pequeno vocabulário e falar de forma errada mesmo, tá? Depois que se tem um bom vocabulário, que já vai conseguindo falar, opa, mas espera aí, eu tô, né, aplicando a entonação errada, né? Aí sim vá para a gramática. Isso só funciona para quem quer communication, né? Para quem quer aprender a se comunicar. Para quem quer passar no exame, para morar em outro país ou para trabalhar, comece primeiro pela gramática, mesmo não sabendo falar, né? Porque são estratégias diferentes. Além de tu começar a estudar gramática, tu já vai com aquela consciência de que tu vai ter que pronunciar muito bem as palavras, né? Ambos os métodos não são difíceis, vai depender, né, da capacidade cognitiva e da motivação de cada um. Só que isso ninguém fala, né? Só os grandes estudiosos, quem estudou muito e quem estuda várias línguas, que vai entendendo como funciona o aprendizado de cada língua. Todos nós aprendemos e ensinamos de forma diferente, tá? E quanto mais uma pessoa lê, melhor ela escreve. Mas também isso não funciona se ler só um gênero de livros, tá? A quantidade de vocabulário é que vai definir o quanto uma pessoa interpreta e vai escrever bem. Então, se eu só leio um gênero, eu não gosto desses livros aqui, né? Não estou dizendo livros científicos e livros de ficção, livros de ficção científica, que são coisas muito distintas, né? Então, quem vai ler muito ciência vai ter esse vocabulário e essa linguagem na fala e na escrita, né? E no comportamento provavelmente também. Quem lê muita coisa sobre ficção científica também vai ter essa fala, esse comportamento, né? Entenderam? Então, aquilo que a gente põe para dentro do nosso cérebro é aquilo que vai sair de alguma forma, né? Então, o input é aquilo que eu ponho para dentro e o output é aquilo que, de uma forma natural, né, vai saindo então. E como isso acontece? Para sair coisas boas, tem que pôr coisas boas para dentro, né? Não adianta a gente estudar só porque uma pessoa é divertida, mas a gente sabe que não tá certo. Então tem que sempre começar pelos melhores, que daí não tem erro, tá? Procure sempre os melhores. Então isso é uma grande dica, assim, para quem quer qualquer idioma, né? Procure um idioma que tu gosta, estude, se motive, que tu vai ter motivação para estudar. Segundo, né, tem que ser coisas distintas e muito cuidado, assim, ó, porque tem gente que passa em exame, mas é como o vestibular, não é porque passou no vestibular porque sabe, entenderam? Passa no exame e daí quer dar aula, mas eu tenho certificado, aí na prática é um fracasso. Então, o bom professor é aquele que sabe mesmo na prática, que sabe fazer o aluno falar, sabe fazer o aluno passar em gramática, tá? E sabe ver o que o aluno quer.
Depois, a segunda coisa, né? Para escrever bem. Então, as pessoas, eu tô falando isso porque é o meu trabalho, né? Eu já dei muito curso de escrita também. Como já disse no outro vídeo, não existe escrita criativa, tá? Existe uma quantidade de livros que tu leu, de filmes que tu assistiu, né, de documentários que tu tem sobre um determinado assunto e a tua sapiência de saber procurar os melhores conteúdos para tu escrever bem a tua tese, a tua dissertação, o teu artigo, a tua redação, né? Lembrando que nós vivemos num país que redação, dependendo da universidade, tem que falar o que a universidade quer, né? Bem hipócrita, sim, exatamente. E então, muito cuidado, tá? Porque a tua opinião só vai valer no meio de pessoas inteligentes, né? Pessoas radicais são extremistas, elas não gostam da opinião sincera e verdadeira, tá? Elas se incomodam e se ofendem com isso. Quanto mais inteligente uma pessoa, mais ela sabe lidar com diversos tipos de opiniões, sem agredir, ofender e achar que isso é extremismo e radicalismo, né? Então, muito cuidado. Se tu for escrever um artigo de opinião, aí sim tu pode pôr a tua opinião. E às vezes, dependendo do local que pede para tu escrever um artigo de opinião, é enviesada essa opinião, né? A pessoa te conduz aí para uma, como é que se diz, uma indução ao erro, né? Para tu escrever o que elas querem, tá? Então, muito cuidado. Para tu escrever bem, tu tem que gostar, não é porque se inspirou, né, numa escritora ou um escritor, não. Aquilo tem que ser nato teu. Cada pessoa tem o seu estilo. E quanto mais tu leres vários tipos de livros, vulgo gênero, mais tu vai saber interpretar e isso vai ficar evidente na tua escrita, né? Por que a gente não lê certos autores brasileiros? Porque são plágios, né? É uma cópia. Se eu pegar um TCC, se eu pegar um livro, entendeu? Que é um best-seller, mas que tu sabe que assim, tipo, o cara, a gente sabe que é um místico, né? Charlatão. Que até o místico é uma cópia dos outros místicos, né? Então, entenderam? Quanto mais uma pessoa estuda bem, quanto mais uma pessoa vai atrás dos melhores, lê os melhores, interpreta bem, porque tem que saber interpretar. Tem gente que lê e não consegue interpretar, né? A bola é vermelha. Tem gente, o que será que isso aí quis dizer? Nada, a bola é vermelha, ponto, né? A bola é da cor vermelha. A bola é redonda e vermelha. Por quê? Porque uma bola não pode ser quadrada. Se fosse quadrada, não era uma bola. Era um quadrado vermelho, tá? Entenderam? Então, assim, de uma frase simples, pode-se fazer grandes interpretações quando não se tem uma interpretação correta, tá? O óbvio é o óbvio. É aquilo e deu. Então, para tu conseguir identificar aquilo que não está escrito, tu tem que ter um nível cultural muito grande, tá? E eu não digo assim, cultura não é saber geografia e história. Cultura é saber como um sistema político se comporta, como uma população se comporta. Isso é cultura social. Eu não estou dizendo cultura gramatical. Cultura gramatical é história e geografia, entenderam? E literatura. Então as pessoas não conseguem nem identificar isso. Tem gente que comeu um livro de história, comeu um livro de geografia e não sabe como é que é um sistema político de um país. Entenderam? Então, cuidado. Por isso que se diz geopolítica. Entendeu? Por isso, história política. São coisas muito diferentes. Tá? Então, tanto para aprender um idioma como para escrever bem, tem que saber interpretar bem. O primeiro, saber te interpretar. Como tu escreve bem, como tu aprende bem. E o segundo, saber te interpretar. Como tu escreve, qual é o teu estilo de escrita? Tu tá imitando alguém, tá? E sempre ir para uma língua que tu gosta. Ah, mas Silvia, meu trabalho precisa de inglês. Então, tu vai ter que passar a gostar de inglês, né? E como faz isso? A partir dos temas que tu gosta. Assista as séries que tu gosta, os filmes que tu gosta, os youtubers que tu gosta, mas assim, tem que ser aqueles bons mesmo, né? Não esses que a gente sabe que, né? Entenderam? Então, tudo vai depender em quem tu te inspirar, em quem vai ser a tua motivação. Se as pessoas realmente sabem ou se elas fingem saberem. É isso. Boa noite.